Glória a Deus, irmão. Graça e paz. Pode tomar o seu assento. Personal stylist, irmão. Amém, irmão? Com muito temor ao Senhor, que eu honro essa oportunidade. Eu quero que você abra sua mente, o seu coração, para aquilo que Deus tem a ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Foi um tempo de conflito, escrever essa mensagem, foi um tempo de conflito na mente, no emocional, e eu creio que Deus nos conduz a níveis mais profundos de conhecimento, porque é do interesse de Deus que a gente o conheça, irmão. Então declara junto comigo o tema dessa palavra: Deus não existe. Sempre o existe é mais baixinho. Amém, irmão? Deus não existe. E eu não sei se você já se questionou em algum momento da tua incredulidade. Não sei se essa verdade você já carregou por muito tempo na sua vida. Eu queria que realmente nessa noite o Espírito Santo voltasse os nossos olhos, né? E que fossem abertos os nossos olhos para essa verdade que nós encontramos diante de Deus. Irmão, Spurgeon, que é considerado o pai da homilética, ele disse em um de seus sermões assim que o pregador sobe na plataforma com uma única certeza, que fracassará. Teilhard de Chardin, ele tem uma frase que fala assim, tudo que nós falamos sobre Deus, Ele não é. Então, irmão, por mais que a gente dedique a nossa vida, por mais que nós colocamos o nosso coração em conhecer a Deus, em se aprofundar nos seus atributos, quando nós vamos colocar isso em palavras, nós limitamos. Então aquilo que nós falamos já não contempla a plenitude de quem Deus é. E quando nós propomos a expressá-lo em palavras, nós limitamos. E eu pergunto para você nessa noite, o quanto você tem investido do seu tempo para conhecer a Deus? O quanto você tem investido das suas horas, das horas desse domingo que se passou, quanto você investiu em conhecer a Deus? Porque o tempo passa rápido só lá em casa, irmão. Não parece que hoje parece que eu acordei, me arrumei, comi, já tinha que vir para a igreja, eu tinha que terminar os slides, e meu Deus, correria, né? E os piá querendo brincar, agora não vai brincar comigo também, o pai não está bem. E o tempo passa rápido, irmão. Mas nós só conhecemos aquilo que nós valorizamos. Se eu falasse para você, irmão, que nessa madrugada o cometa Halley ia passar 4 horas da manhã. Quem acordaria 4 horas da manhã para ver o cometa Halley, irmão? Que eu vou acordar 4 horas da manhã para ver o cometa Halley. Mas agora fala para mim, quem conhece esse acontecimento? Quem investe a sua vida em conhecimento? Você acha que ele vai dormir essa madrugada, irmão? Não, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe a exclusividade daquilo que está acontecendo. Oséias 4,6 fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos, irmão, por não conhecer a Deus. E a definição do que existe, segundo a ciência e a filosofia, está submetido a tempo, espaço e matéria. Então ele teve um início de dias, ele tem um decorrer de dias e um final de dias. Então ele tem um começo, um meio e um fim. Deus tem um começo, irmão?
Não sei se alguém já te perguntou no teu GF isso. Quem criou Deus? Aí você fica meio sem saber responder, né? E pra gente como criatura, irmão, é difícil a gente tentar pensar outra coisa. É difícil a gente fugir desse plano, porque o tempo nos limita, o espaço nos limita, e nós somos matéria, irmão. Mas Deus, Ele excede tudo isso, porque o tempo não define Deus, o espaço não define Deus, a matéria não define Deus. E parece não fazer sentido uma ministração dessa num domingo como esse. Ah, Didi, que loucura é essa? De Deus não existe, cara. E essa é a loucura proposta pelo Espírito Santo dessa última semana para mim, irmão. O que Deus tem me desconstruído naquilo que eu achava que conhecia, e talvez no próximo batismo eu vou estar aqui. Porque o Cristo que está se revelando hoje, parece que eu não conhecia ontem, irmão. Esse Deus para mim que eu acreditava que existia, eu vi que Ele não tem limites. Nós não podemos limitá-lo a uma existência. E o Espírito Santo, irmão, tem me esmagado nessas últimas semanas com o impacto dessa verdade e o conhecimento que ela oferece. O quanto nós podemos ser impactados, aprofundando o nosso conhecimento na pessoa de Deus. O quanto nós precisamos aprofundar. E parece ser banal esse pensamento. E quando eu estava em conflito isso, eu não sabia se era um pensamento da minha mente, se era o Espírito Santo tentando ministrar algo em mim. E eu comecei com esses pensamentos, e o Espírito Santo me respondeu assim, ó: pois só pisa de forma convicta no propósito aquele que conhece plenamente quem foi que enviou. Então, irmão, você só vai se mover diante de um propósito se plenamente você conhecer a Deus. Você não vai se mover em prol de um propósito. Você não vai reclinar o seu coração para as vontades de Deus se você não o conhecê-lo. Porque se você acreditar que o entendimento é suficiente, aquilo que você entende, você domina. Mas aquilo que você conhece, você não entende. Quer um exemplo, irmão? Eu conheço a Mariane, 19 anos de casado. Eu a entendo? Não. Tem coisa que eu olho e falo, com vontade de... Da onde que ela tira essas coisas da cabeça dela? Porque eu a conheço, mas eu não entendo. Então eu não tenho o controle. Mas quando eu deixo de entender e eu conheço, eu me submeto. Por quê? Porque tem coisas que vai exceder o nosso entendimento. Não tem coisa que Deus fez na tua vida que você fala, meu Deus, para que isso? Mas não se trata sobre entender, se trata sobre conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos, nós obedecemos mesmo sem entender. Amém, irmão? Viaja comigo nessa, irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu não ser o herege sozinho aqui nessa noite. Se você não conhece a Deus, você jamais poderá viver para Ele. Você consegue agradar alguém que você não conhece, irmão? É impossível. Eu lembro do meu primeiro presente de namorado para a Mari. Uma semana de namoro, eu trabalhava no McDonald's, peguei meu salário inteiro do mês, né? R$100. E eu passando na frente de uma vitrine assim, eu parei e falei, nossa, ela vai ficar muito top nesse vestido, né? Imaginei a Mariane naquele vestido. E sabe qual foi o meu vacilo, irmão? Não foi dar o presente, foi ligar para criar expectativa. Perdão. Eu liguei para ela e falei, amor, você não tá ligado o vestido que eu comprei para você. Meu salário inteiro. Cheguei em casa naquela expectativa, irmão, dela chegar e colocar na hora para mim. Na hora que ela abriu assim, ó, tá ficando louco? Que eu vou vestir esse vestido de piriguete, cara? Da onde que você me viu num negócio desse? Falei, nossa, pra mim ia ficar tão top. Porque eu não conhecia, irmão. E hoje eu prossigo conhecendo. É como Oséias me direciona. Eu conheço e prossigo em conhecer.
Então nisso eu vou desvendando os mistérios do coração de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Então essa é a verdade, irmão. Deus não existe, Deus é. Êxodo 3,14 fala assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém, irmão? Gênesis 1,3 fala assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o que tem em paralelo dentro desses versículos, irmão? A palavra haja em hebraico é a mesma. Repita comigo, raya. Repita comigo, raya. Meu irmão, a palavra, na tradução para português, podemos chegar a essas duas expressões, mas na essência, expressa o sentido de manifestação. Então a palavra raya significa manifestação. A gente olha naqueles dois versículos que a gente leu, tanto o eu sou quanto o haja, são a mesma palavra escritas no hebraico. Raya. A manifestação de Deus. Amém, irmão? E Didi, o que isso quer dizer? Porque, irmão, a gente vê na descrição de Gênesis em Moisés em Gênesis, né? Que ele vai descrevendo que a terra era sem forma e vazia. E havia uma profunda treva sobre aquele lugar, e o Espírito de Deus parava sobre o abismo. E de repente disse Deus, haja luz. Então você consegue compreender que para a gente é haja, mas para Deus foi a manifestação da sua presença. Não foi a palavra de Deus chegando no ambiente, mas foi a presença de Deus pisando no lugar, que eram profundas trevas. E a palavra de Deus declara que a terra foi cheia da sua luz. A terra foi cheia do pleno conhecimento da glória de Deus. O raiar de Deus chegou naquele lugar, a manifestação de Deus chegou naquele lugar. E nunca mais houve trevas, porque não foi a criação de um astro que iluminaria a terra. Não foi a criação de um foco de luz, porque o sol foi ser criado depois, irmão. Mas a presença de Deus preencheu todas as trevas com o seu conhecimento. Então não foi uma palavra declarada, irmão. Foi a manifestação da presença de Deus. O raiar não foi haja. O raiar foi cheguei. Cheguei. Você consegue compreender, irmão, o poder dessa palavra? Amém? O raiar trouxe o pleno conhecimento de Deus, preenchendo toda a terra, trazendo luz a densas trevas. E um Deus que não existe, escolhe uma das suas criações para se relacionar e ser a expressão da sua imagem. Faz sentido, irmão. E não sei se você já ouviu aquela história dos dois caras conversando em frente ao aquário, assim, que fala, toda vez que eu vou colocar comida para os meus peixes, mesmo eu fazendo algo bom para eles, quando eu vou colocar comida, eles fogem. Então, como que eu podia fazer para ele não fugir? E o cara respondeu para ele, sabe como você poderia fazer para que eles não fugissem da sua presença? Você tinha que entrar no aquário como peixe. Amém, irmão? Você já entendeu? Um Deus que não há definição de existência escolhe expressar a sua presença em uma imagem. Não somente em uma imagem, mas nessa noite você vai entender a essência da semelhança que nós carregamos. Porque o intuito de Deus não é que a gente se mova como imagem, irmão, somente. O intuito de Deus é que expressamos a sua semelhança. Porque os meninos são parecidos comigo, irmão. Infelizmente. Não dá nem para falar, que bom que vieram com saúde. Glória a Deus, Deus tem dado saúde para eles, irmão. Mas para mim, a expressão da paternidade não é gerar filhos naturais, porque isso qualquer macho, fértil e saudável faz.
Gerar um filho qualquer homem pode fazer, mas eu gerar no coração deles a paternidade espiritual, isso é a essência, isso é gerar neles a semelhança, porque quem é gerado na carne é carne, mas quem é gerado no espírito é espírito. E sabe o que é isso, irmão? Todo mês de janeiro tem um dia que eles levam as crianças para o trabalho, junta lá 200 crianças lá e tadinha daquelas mulheres, irmão. A gente só fica escutando os gritos da sala lá. Socorro! A última vez eles conseguiram explodir um puff, irmão. Nós vimos uma fumaça de bolinha de isopor voando. Meu Deus! E a mulher do RH chegou para mim assim e falou assim: Jason, você não está criando um filho, você está criando um pai. Porque o Pedro ele abriu mão de brincar para poder cuidar das crianças mais novas. Mano, isso que eu estou gerando nele é semelhança. Perdão pelo mano. Não é somente a imagem, mas neles eu estou gerando um coração. Neles eu estou gerando a parte espiritual que me cabe. Como homem já gerei na minha carne, agora eu preciso gerar eles no meu espírito. Eles não podem somente a minha imagem, mas eles têm que carregar a minha semelhança. Eles precisam compreender isso, irmão, através de verdades que eu carrego. Amém? João 1,18 fala que nenhum homem viu em qualquer tempo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o declarou. Você consegue compreender isso, irmão? Deus não tinha uma imagem. Ninguém viu a Deus. Mas esse mesmo Moisés, quando eles foram começar a caminhar, que Moisés falou assim: Deus, se o Senhor não vier com a gente, eu não caminho. Deus falou: eu pessoalmente, as Escrituras declaram, eu pessoalmente irei com vocês. Eles viram o Filho, irmão. Eles viram o Filho. Jesus caminhando com eles no deserto. Atemporal, irmão. Atemporal. Jesus. Porque Ele era antes que tudo fosse. Amém? O Pai escolheu manifestar a sua existência por meio do Filho. Colossenses 2,9 fala assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso, irmão? A grandeza do Deus ao qual nós servimos. Irmão, nós somos limitados demais. Talvez nós não compreendemos, irmão. E a maturidade da revelação teria que mudar o apelo que nós fazemos no final do culto. Porque não é sobre quem aceita, é como alguém diante de uma verdade dessa tem a capacidade de negar. Como alguém diante de uma verdade absoluta dessa, irmão, pode virar as costas para um Deus desse. Como alguém pode virar as costas para Jesus, irmão, diante dessa verdade. Um Pai que criou tudo isso que você está vendo, irmão, tudo que é palpável, tudo que você contempla, Deus criou. E Ele escolhe. E como as Escrituras declaram que Cristo esvaziou, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, Ele se submeteu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ai, irmão, nós somos meninos demais. Nós não merecemos essa mesa, irmão. Ainda bem que ela não é para aqueles que merecem. Ainda bem, irmão. É só para quem entende que precisa e senta, irmão. Colossenses 2,2 fala assim, que os seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Há um mistério, irmão, que nós precisamos compreender, que o nosso entendimento precisa abrir os olhos para que esse conhecimento nos preencha.
E a gente já vai entender porque Deus, em sua profunda sabedoria, Ele não faz nada sem um propósito, irmão. Ele não faz isso para se realizar. Porque você se movendo em prol disso, Deus não é acrescentado em nada, irmão. Ou você acha que você perdoando o seu irmão, Deus vai enchendo o lifezinho dele de Deus? Nossa, eu estou ficando mais Deus porque os caras estão me adorando agora. Não, irmão, não é sobre isso. É uma oportunidade nossa, é um privilégio nosso em moldar o nosso coração, em poder ser mais parecido com Ele. Os meninos que caminham comigo já estão cansados de ouvir esse testemunho, irmão, mas eu não me canso de falar porque Deus ministra demais no meu coração. Uma vez eu estava tomando banho com o Pedro, pai, e a gente brincando lá, e ele chegou bem pertinho de mim, assim, ó, e olhando na bulica dos meus olhos, assim, ele sabe quando você chega tão perto de uma pessoa que você consegue se ver no olho dele, assim? Ele falou, pai, eu me vejo no seu olho. Eu já conheci, eu mordei o beijo para não chorar. Você chorou demais. E ele perguntou assim, pai, você se vê em mim? Irmão. O Espírito Santo bradou no meu coração, Didi, quem dera eu olhar para a terra e olhar para o Didi e falar assim, nossa, mas o Didi está parecidão comigo, cara. Olhe o que ele fala. Eu não preciso nem direcionar. Porque a maturidade já trouxe essa consciência nele. E é isso que Deus espera de cada um de nós, irmão. Porque eu preparo os meninos não para estar do lado deles quando as oportunidades chegarem, quando o beck chegar na mão. Não, irmão. Eu preparo o coração deles para que quando eles estiverem lá, eles lembrarem de mim. Aí eu não preciso, eles não vão precisar me ligar para ver o que o pai vai falar para que eles façam. Não, a maturidade já colocou no coração deles a decisão como o pai decidiria naquele lugar, porque eles já se relacionaram com o pai, eles já conhecem qual é a essência, eles já conhecem qual é o coração, então as decisões deles não afastam eles desse caminho, muito pelo contrário, as decisões revelam o pai em qualquer ambiente que eles estiverem. Então é essa compreensão, irmão, é essa maturidade que Deus espera de cada um de nós. Irmão, Jesus foi o raiar de Deus. Jesus foi a manifestação da presença de Deus. E como não valorizar isso, irmão? É um versículo que me constrange toda vez que eu leio Filipenses 3, do 7 ao 8, fala assim, ó. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidir perder todos esses valores, ao quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Irmão, é injusto com o pecado quando você para e coloca na balança. É injusto, irmão, não tem como você comparar. Não tem como você comparar, você colocar numa balança o pecado e Jesus. É injusto, irmão. Mas nós somos carne, cara. Nós somos tentados. Eu lembro que num desses finais de ano que a gente foi fazer o encerramento do GF, e a gente foi fazer a confraternização, eu cheguei atrasado do trabalho, e eu falei pra Mari, amor, cuida dos meninos. Cheguei lá em casa, ela estava daquele jeito, assim, os meninos fervendo com a cabeça da Mari lá, e eu falei, Mari, cuida deles que eu vou subir lá arrumar o salão de festa, né? Eu peguei as coisas de limpeza ali e subi. Quando eu abri a porta, irmão, do salão de festa, assim, coloquei as coisas para dentro, entrei, fechei a porta. Quando eu me virei, tem uma bancadinha assim que dá de frente com a churrasqueira, um beckzão bolado em cima da bancada e um bique do lado, não precisava nem de fósforo. Irmão, o coração disparou na hora. Nossa, eu tenho quase umas 2 horas para começar o GF. É beck com piteira, não vai ficar o cheiro na mão. A minha mente começou a negociar, irmão. Só que eu parei e pensei, coloquei na balança, e se torna injusto, irmão.
se torna injusto. E como é bom você chegar nesse ambiente, e não é esperar chegar nesse ambiente para decidir, nós já caminhamos decididos. É Provérbios 27:7. Aquele que está saciado, ele pisa o mel, mas para o faminto, até o amargo lhe parece doce. Então quando você não está saciado de Deus, irmão, qualquer proposta te ganha. Qualquer enredo que Satanás cria te leva, porque você não está saciado em Deus, você não tem o pleno conhecimento, essa luz não entrou dentro de você. Irmão, o Filho é a resposta e o caminho da compreensão de quem nós somos. O Filho é a revelação plena de quem você é. No Filho você acessa. Jean Paul Sartre, ele fala que a essência precede a existência. Então, antes de existir, você já era. Você consegue compreender isso, irmão? Nem você existe. Viaja comigo nessa, irmão, pelo amor de Deus, não me deixe ser louco sozinho aqui. Nem você existe, porque antes de você ter forma, no ventre da sua mãe, Jeremias 1:3 fala assim, ó: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Irmão, compreenda que o ventre da sua mãe foi o canal pelo qual Deus trouxe à existência o raiá dele. Ah, irmão, você não entendeu. Antes de você existir, irmão, no ventre da sua mãe, no coração de Deus você já existia. Antes de você ter existência, antes de você ter início de dias, você já existia, irmão. Você foi criado na eternidade e você vai voltar para lá. Você é o raiá de Deus, irmão. Compreenda essa responsabilidade. Que o Espírito Santo venha com um batismo de consciência sobre nós, irmão. Que a gente não saia desse lugar como a gente chegou, mas essa verdade preenche os nossos corações, para que a gente compreenda que Deus escolheu se manifestar não somente no unigênito, mas foi gerado uma gerações de filhos que se movem como o Pai se moveria. Essa é uma responsabilidade nossa, irmão. 1 Coríntios 15:45 fala assim, ó: e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Na versão Jerusalém está escrito assim, ó: assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Nós somos geração de Adão, irmão, mas nós fomos reconfigurados em Cristo. O primeiro Adão nos deu uma linhagem de pecado, mas Cristo, naquela cruz, nos tornou família de Deus. Cristo naquela cruz, manifestando o raiá do Senhor, Ele nos deu a oportunidade de se movermos como a manifestação, como o raiá de Deus sobre essa geração. E a mesma palavra, que para nós era uma palavra, mas para Deus era uma manifestação. Essa palavra em grego, né, aqui dá vida, é zoopiel, é produzir vida, gerar, dar à luz. Você consegue compreender, irmão, que Cristo nos fez essa fonte de luz, essa luz que preencheu toda a face da terra, sobre a declaração de um Deus, sobre a presença de um Deus, sobre um lugar. Ela foi preenchida pelo pleno conhecimento dessa presença. Hoje, através desse segundo Adão, nós assumimos essa responsabilidade de dar a luz, de gerar a luz, não dentro dessa igreja, irmão, não dentro desse prédio,
Mas Deus nos deu essa cidade. Deus te deu a sua família. Hebreus 11:1 fala assim, ó: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que ainda não se veem. Mas esse é o grande problema, irmão. A gente acredita que a fé é para atrair para a gente. A fé é um imã que atrai as bênçãos do Senhor. Não, irmão, não se trata disso. Não se trata disso. A fé é que constrói em você o conhecimento. E conhecendo a Deus, você está disposto a abrir mão do que o reino de Deus custar para você. E se submeter a uma vontade é fácil, irmão? Se submeter a um reino é fácil? Não, irmão, a gente vive numa república, é difícil submeter, imagina um reino. Numa república, numa democracia, hoje a gente tem opinião, mas... Agora imagina um reinado, irmão. Quando você está numa mesa com Deus, você vai levantar a mão, tem uma outra opinião. Pode guardar para você. As escrituras não pedem a sua opinião. Deus não pede a sua opinião. Deus pede a sua obediência. Está disposto a se submeter, irmão? Está disposto a se mover em profundidade do conhecimento? É como Eclesiastes fala: quanto mais nós conhecemos, mais nós assumimos responsabilidades. Quanto mais nós crescemos em sabedoria, maiores são as dores. Irmão, é difícil de a gente entender, porque você assumiu uma responsabilidade, você subiu um degrau de conhecimento, você já é responsável por quem está subindo atrás. A gente está passando por essa doutrina lá em casa, na nossa igrejinha lá. Mas tem 2 servos lá que estão em conflito, irmão. Porque o João, irmão, é imaturo. E ele gosta de fazer bagunça. Ele faz a bagunça dele e quem arruma? Eu só auxilio. Mas o irmão mais velho assume as responsabilidades. E o reino é assim, irmão. E essa é a expressão da família, assumindo responsabilidades. Eu como pai estou do lado do Pedro, ajudando ele, auxiliando. Mas nisso eu testo o coração. Porque ele faz feliz. Eu faço, tem que fazer sorrindo. Não rosnando, sorrindo. Pai, mas não fui eu, não interessa. Não interessa. Você amadureceu antes, vai assumir responsabilidades. E o reino de Deus é dessa forma, irmão. Não se trata o quanto você vem para receber. O raiar é oferecer, é a manifestação, é a resposta numa mesa que às vezes você vai sentar, vai ver pessoas comendo e você não vai ser alimentado. Você vai ver pessoas sendo curadas através de você e você não vai ser curado. E qual é a tua disposição, irmão? Vai virar as costas para esse Deus? Você nunca entendeu nada dele. Porque não é a disposição para vir e ser servido. Não é o quanto a gente vem e Deus vem suprir as nossas expectativas. Ele não está nem aí para elas, irmão. Porque Ele conhece o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Mas a gente, como crianças imaturas, no mercado fica chorando pelo Danoninho. Quando eu estou indo no carro, no começo do mês, para o mercado, irmão, o Pedro vai entoando canções de louvor à minha pessoa. Pai, o Senhor é o melhor Pai do mundo. Nossa, Pai, eu te amo. O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu carregue as sacolas na volta? Sem interesse nenhum, irmão. Eu olhando, falei, ô filho de Adão. Ô filho de Adão. E eu me vejo às vezes orando com Deus. Ó Deus, o Senhor tá ligado que eu te amo. Obrigado, Senhor, pela sua graça. E Deus, no começo do mês é assim mesmo. O que você quer, Didi?
Quero nada, não é interesse, Senhor, é amor puro. E parece ser desumano, mas não é, irmão. Porque o Pai conhece. Esse mesmo Pai que exige da gente tudo, já nos ofertou tudo. E irmão, Ele só pede um coração puro e mãos limpas. Se apresentar de verdade. É fácil, irmão, você chegar e colocar o teu coração diante da presença de Deus? Não, irmão, a gente quer fingir diante de Deus às vezes, porque Deus sabe como está a tua vida, mas você quer chegar lá e falar assim, Deus, obrigado. E Deus fala, não, Didi, eu sei que você não está agradecendo, eu sei que aí dentro está fervendo de ódio, então fala comigo de verdade. Esses dias eu fui buscar o Pedro na escola dele, e eu chegando assim, eu olhei por cima do muro, já olhei a carinha dele e falei, ixi, deu ruim hoje. Entrou dentro do carro, ele sentou e virou para a janela assim. Falei, ô bebê, o que aconteceu, filho? Não, pai, não aconteceu nada. Falei, vai enganar outro, safado. Sou teu pai, mano, eu te conheço. Não, pai, não aconteceu nada. Falei, filho, a gente não é amigo, mano. O pai quer ouvir o que aconteceu com você. Ele falou, pai, tô apaixonado. 6 anos, irmão. O que eu fiz como pai? Ô, seu idiota, para. Você nem sabe o que é amor. Foi isso que eu fiz? Não, irmão. Eu abracei. Vem cá, cara. O pai sabe como é ser um gordinho rejeitado. Eu abracei ele, apertei ele no meu colo assim. Ele começou a chorar, irmão. Pai, ela não me ama. E pensa numa menininha feia, irmão. Ele não tem bom gosto igual o pai. A gente fazia a noite aqui também, né, irmão? Irmão, eu nunca ia deixar de me importar com os sentimentos do meu filho. Então não compreenda que nesse ambiente você vai ser um escravo, irmão. Não acredite nisso, mano. Nós estamos falando de um pai e uma soberana bondade. Mas Ele escolheu a mim e a você para ser a manifestação, independente dos seus sentimentos, independente dos seus interesses, independente dos seus sonhos. Nós nos submetemos, custe o que essa manifestação nos custar, custe o que o reino custar. Porque se Deus tem tudo de você, irmão, Ele não poupa a vida de um filho em prol de um propósito. Parece ser cruel, não parece? Mas Abel, mesmo morto, ainda fala. Escreveu um versículo, irmão. Teve uma pregação, salvou alguém? Não, mas foi a base de referência para apresentar as primícias a quem é digno de primícias. Foi a revelação de Cristo lá no Éden. O sangue diante do altar. As primícias apresentadas. Aquele que é prioridade, jamais, irmão. Deus me confrontou em relação a isso. Eu lembro que numa madrugada lá no hospital, Deus me perguntou, Didi, o que eu sou na sua vida? E de pronto eu respondi, sempre o Senhor foi prioridade. E Ele falou, tá aí o problema. Não me interessa ter prioridade na sua vida, Didi. Eu não quero ser o primeiro de uma lista, eu sou o único. Eu sou essa lista da sua vida. O meu reino está em primeiro lugar. As minhas coisas estão em primeiro lugar na sua vida. Mas eu não aceito dividir esse trono. Eu sou o único. É uma escolha sua, irmão. Ninguém vai poder decidir isso por você.
Ninguém vai poder se colocar nesse lugar, porque o que Deus escolheu manifestar através da sua vida é seu. A expressão da parte de Deus e o amor que Ele depositou sobre a sua vida é sua. Então é essa, irmão, a expressão, porque cada filho é diferente um do outro, irmão. A gente chegando no encontro passado, e a Mari foi com os meninos, eu morrendo de saudade, irmão, eles tinham ficado em casa. E eu cheguei, o Pedro veio, eu me abaixei, abracei ele assim, ele me abraçou apertadinho. O João veio, deu 2 socos na minha perna assim e saiu correndo. Eu falei, o pai também te ama, querido. É a expressão de amor de cada um, irmão. Então cada um é chamado para se mover dentro daquilo que Deus determinou. Eu não me frustro por não ser o pastor Alex, irmão. Quem me dera, né? Carregar o que o Senhor me carrega. Mas eu não me frustro, por quê? Porque Deus me fez o Jason. E é sendo Jason que eu vou expressar. É sendo Jason que eu vou ser o raiá de Deus na minha geração. É sendo Jason que eu vou ser a promessa de Deus sobre a minha casa. Eu não espero uma promessa, eu se movo como essa resposta. Eu sou a promessa sobre a minha casa, sobre o meu condomínio, sobre essa cidade. Eu assumo essa responsabilidade de não pisar nesse lugar para ser suprido, mas desgastar a minha vida em prol do reino, custe o que me custar. Custe o que me custar. Eu não sou menino de falar nessa mesa algo que eu não viveria. Eu compreendo a responsabilidade daquilo que Deus já declarou sobre a minha vida. Eu não espero ouvir uma resposta. Eu sou a resposta do céu sobre essa geração. Não é prepotência, não é arrogância nossa, irmão, mas é conhecimento. É esse lugar que você pisa, que você conhece. E você é cheio dessa presença e isso te dá autoridade. É isso que Deus falou para Moisés. Moisés, só vai. Você é o raiá. Você é o raiá. Ah, mas eu não sei falar. Mas não é sobre falar, Moisés. É sobre conhecimento. E nós vemos Moisés implorando, irmão. Deus, tem mais um pouquinho? Eu quero mais. Uma multidão que falava, não, Moisés, vai você. Fala, não, deixa que eu vou mesmo, eu estou desesperado para ir. Eu só desci para fazer o convite porque ele pediu, senão eu nem tinha saído de lá. Nós negociamos, irmão. Nós negociamos e não entendemos o que Deus já determinou como autoridade sobre a nossa vida. O que Ele já nos concedeu como herança. Não é o poder de ser suprido no que nós precisamos, mas é a autoridade de ofertar o que for necessário em prol da família. Era isso que o pai esperava que o filho mais velho estivesse fazendo. Só de cueca no portão, falando, não, eu nego que o Senhor vai pegar um outro chinelo, uma outra sandália para ele, a não ser a minha. A aliança que ele vai pôr no dedo é a minha. As vestes que ele vai usar é a minha. Porque não é sobre fazer, irmão. Não é sobre o que é feito, é sobre a manifestação e o conhecimento. Então eu queria convidar você a se colocar de pé, irmão.